Bom, eu fico muito empolgado com isso porque é sinal de que tem coisa nova chegando. E aí, beleza? Meu nome é Kevin e esse aqui é o Cenário, o seu canal sobre coisas legais de se assistir. Então já se inscreve nesse canal para fortalecer, ajudar a gente a crescer e dá um like nesse vídeo se você curte The Last of Us e você tem interesse por esse tipo de assunto. Porque se é coisa boa, vai ter vídeo sim. Bom, a primeira temporada chegou aí já fazendo história em toda a cultura de séries, de nerd, de gamers, porque essa, na minha modesta opinião, é a maior adaptação de todos os tempos. Sério, de verdade, eu gostaria de pedir para que você comentasse aí se você concorda comigo ou se você discorda redondamente e acha que o que eu tô falando é meia dúzia de mexilhões, porque, gente, essa série ela ficou fenomenal em termos de adaptação, ficou uma excelente adaptação. Claro, ela teve umas leves ressalvas e alguns acréscimos de alguns detalhes, algumas coisas que não aconteceram no jogo, mas a série mesmo assim ela saiu super bem e adaptou todo o primeiro jogo ali, todos os eventos que acontecem no primeiro jogo. A jornada é a mesma, a motivação dos personagens continuam sendo as mesmas e o desfecho da história, né, todo o início e o desfecho da história continua sendo o mesmo do primeiro jogo. Eu tô vendo muitos críticos, muitos outros canais falando sobre o quão bom essa série está, mas eu gostaria de ouvir de você mesmo, de primeira mão, o que você achou dessa primeira temporada, qual que é a sua opinião de verdade sobre essa temporada e não se esqueça de justificar a sua resposta. Bom, mas os produtores dessa série, eles falaram duas coisas super importantes para a continuação de The Last of Us. A gente pode perceber que a primeira série, ela foi a adaptação completa do primeiro jogo, adaptou completamente a história do primeiro jogo. E eles disseram em uma entrevista que a adaptação do segundo jogo não vai acontecer de forma fiel, ou seja, eles não vão se apegar ao jogo para contar a história da segunda temporada. Ele falou claramente isso, e ao ser questionado ele meio que deu um miguezinho ali falando que, bom, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos na primeira temporada, que mudamos umas coisas, uns detalhes, acrescentamos outros, vamos fazer do mesmo jeito na segunda temporada. Não querendo comprometer muito, né, não se comprometer com a gente e com aquele medinho deles saírem da curva e acabar destoando bastante dos jogos. Mas eu vou te falar, eles ganharam bastante moral com essa primeira temporada, então já tem um pé de confiança com os fãs em relação à próxima adaptação, à continuação que eles vão dar para essa história. Só que o mais importante dessa declaração dele é que esse comentário abre margem para qualquer tipo de mudança que possa acontecer na história. Tá legal, na primeira temporada eles fizeram mudanças suaves, sutis, né? Que não comprometesse o desfecho e nem a jornada dos personagens. Mas fala a verdade se esse comentário não abre margem para que eles possam mudar bastante coisa. Personagens que morreram, não morreram na série, e personagens que estão vivos nos jogos, eles acabam matando na série. Um forte exemplo disso é Game of Thrones, por exemplo, que nos livros alguns personagens morreram e na série continuaram lá vivões, da Silva Saro. Personagens que estão vivos nos livros, na série eles morreram logo de cara. Alguns personagens importantes não escaparam da sua sentença, né, na adaptação. Mas já pensou se na segunda temporada, né, se na continuação dessa história na série, um personagem importante, que eu não quero dar spoiler, que morre no jogo, ele continuasse vivo? Isso pode dar muito certo e pode dar muito ruim. Bom, particularmente eu acredito que uma boa adaptação não precisa ser exatamente fiel à obra principal, mas ser fiel na qualidade da obra principal. Se a obra principal era de comédia, você não precisa repetir as mesmas piadas. Talvez nem tenha graça se for a mesma piada, mas você precisa repetir o tom, o clima e a qualidade das piadas. Se é de terror e se é de ação, é a mesma coisa. Então eles mudando as coisas, mas contando a história com o mesmo clima, com o mesmo tom, com o mesmo pesar, nos envolvendo da mesma forma em uma história bem contada, bem narrada, eu não vou me incomodar se alguns personagens que estão vivos nos jogos acabam morrendo na série e vice-versa. Bom, e a segunda coisa que eu acho que é a mais importante da fala dos produtores ali nessa entrevista é que na primeira temporada nós tivemos toda a história do primeiro jogo. Já na segunda temporada não vai contar toda a história do segundo jogo. Ou seja, eles vão prolongar a história de The Last of Us por mais temporadas. Talvez eles dividam a parte 2 do jogo em 2 temporadas. Eu espero que não fique aquele negócio meio que encheção de linguiça, porque embora eu tenha amado a primeira temporada de The Last of Us, eu senti muito a falta dos infectados. Sério, eu senti muito a falta dos embates, dos combates, da sobrevivência em relação aos infectados. Tomara que eles não fiquem enchendo linguiça, enrolando muito na próxima temporada e mantenham essa qualidade, né? Eles foram claramente perguntados se vão adaptar o segundo jogo todinho na segunda temporada
E ele falou, mas é claro que não, né? Eles falaram que querem bem mais temporadas. E cá entre nós, dá pra fazer bem mais temporadas, não é verdade? Não, fala a verdade, não precisa ser só sobre a segunda parte do jogo. Eu também não ia gostar nada se eles ficassem enrolando por, sei lá, 10 temporadas pra contar uma história que é contada todinha no segundo jogo. Sem falar que vocês que já jogaram a parte 2 vão ficar tacando spoiler na nossa cara, porque eu não joguei a parte 2, só joguei a parte 1. Mas eles criaram um universo fantástico que dá pra continuar contando essa história sem depender dos jogos. Eles têm um planeta Terra pós-apocalíptico, eles têm personagens carismáticos e envolventes, eles podem criar personagens novos em outros lugares, em outros países. Para eles continuar essa história através dos jogos é uma coisa, é um desafio. Você tem que pensar na jogabilidade, tem que pensar em todo o curso, em toda a jornada, né, do usuário, da pessoa que está jogando, uma justificativa para acontecer o próximo jogo, mas na TV, mais no cinema, você não precisa de ter muitas desculpinhas esfarrapadas para continuar uma franquia, não é verdade? Se eles conseguiram fazer isso com The Walking Dead, esticaram o máximo que pôde, imagine com esse cenário que tem no universo de The Last of Us. Tem tanta coisa que eles podem explorar de elementos que já foram apresentados, como por exemplo a Fedra, os vagalumes, outros sobreviventes. Como que ficaram as pessoas que moram em ilhas? Como que ficou a galera do deserto, porque lá não tem planta nem nada? Como que ficaram as pessoas que moram no Polo Norte? Os astronautas que estavam lá em órbita, alguma coisa assim? Bom, só sei que eles têm um universo muito top pra contar várias histórias, e se eles contarem de uma maneira bem legal, bem bacana, eu vou amar assistir. Comenta aí se você vai gostar de assistir continuações desse universo, desses personagens, porque tudo que sair, eu vou estar falando aqui pra vocês nesse canal, porque esse canal é seu. Você já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Mas ele é seu. Se inscreve aí e coloca seus comentários, porque eu sempre faço vídeo falando sobre os seus comentários. Tem muita teoria boa, muita coisa legal que sai aí nos comentários. Daria pra gente fazer uma série só com as opiniões de narrativa de nós que somos fãs, por exemplo. Bom, de qualquer forma, agradeço você por ter assistido o vídeo até aqui. E assiste também o vídeo de The Last of Us que tem aqui no canal, que fala sobre as críticas. Estão falando que a série virou um The Lacre of Us, né? Um lacre, a lacração, só por causa dos casais LGBT que tiver. Corre lá, vê as notícias sobre isso e a opinião desse canal sobre isso também. A gente sempre tenta passar aqui de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais cinéfila sobre qualquer tipo de assunto. E eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Até lá!